Até agora, vimos homeostasia, compartimentos e membrana plasmática. E existe um ponto em comum entre esses três assuntos. Todos dependem do transporte controlado através da membrana. E sem entender isso, você até decora os mecanismos, mas não entende o porquê que eles existem. Nessa aula, o meu objetivo não é te entupir de nome, mas é te mostrar o porquê que o transporte existe, quem consegue atravessar a membrana e qual que é a lógica que explica isso tudo. Então, depois dessa aula, você vai conseguir analisar qualquer mecanismo de transporte pela lógica e não vai ficar refém de ter que ficar decorando os mecanismos e tudo mais. Então, nós vamos ver também os gradientes envolvidos e uma visão geral do transporte passivo versus o transporte ativo. Bom, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que o transporte através da membrana ele tem um objetivo central, que é manter a homeostasia. Relembrando que a gente já viu em outras aulas, né, na aula de homeostasia propriamente dito, existem variáveis, né, que são parâmetros presentes no nosso corpo, principalmente no leque, que eles têm que ficar dentro de uma faixa ideal, como por exemplo a glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no sangue. A faixa ideal, ou seja, para o corpo funcionar, o corpo precisa que a glicose no sangue em uma pessoa em jejum esteja entre os valores de 70 a 99 miligramas por decilitro. E essa quantidade, ou seja, para a glicose ser mantida nessa faixa, o transporte através da membrana ele tem uma mudança, ele tem um papel fundamental. Porque, por exemplo, quando a gente tem aumento da glicemia acima desses valores, o que vai acontecer? O corpo vai gerar uma resposta que vai fazer com que essa glicose entre nas células. E essa entrada da glicose nas células é por meio do transporte através da membrana. Então, isso faz com que a glicose, né, a glicemia, fique nos valores ideais. Um outro exemplo muito claro disso, né, da importância do transporte na manutenção da homeostasia, é no caso, por exemplo, do sódio. Como a gente já viu na aula de compartimentos corporais, existe uma diferença de concentração de algumas substâncias no líquido e no leque. Então, um exemplo disso é o caso, por exemplo, do sódio. A gente tem uma concentração de sódio muito maior no líquido extracelular. Então, digamos assim, é só um número hipotético, só para demonstrar. Digamos que a gente tem 80 sódios no líquido extracelular, enquanto a gente tenha 20 Na+, ou seja, 20 sódios no líquido intracelular. E o corpo faz isso proposital. Para o corpo funcionar adequadamente, ele precisa que o líquido extracelular possua uma quantidade de sódio maior do que no líquido intracelular. E quem garante isso é justamente o transporte através da membrana. Ele faz com que o sódio se mantenha em maior concentração no líquido extracelular. E caso não existisse esse transporte através da membrana, né, essa regulação por esse transporte, teria uma tendência da quantidade de sódio se igualar entre o líquido e o leque. Ou seja, nesse caso aqui, se não houvesse transporte, teria uma tendência de ficar 50-50. Só que o corpo ele atua justamente para evitar que isso aconteça, para manter o sódio dentro da sua faixa ideal no líquido extracelular. Então é importante que vocês percebam o seguinte, que o transporte ele não serve para acabar com o desequilíbrio. Porque vocês concordam comigo, né, que tem um desequilíbrio de concentração, tem muito mais concentração no leque do que no líquido. Então, o transporte ele não serve para acabar com o desequilíbrio, ele serve para manter esse desequilíbrio dentro do que é o ideal, ou seja, dentro de uma faixa que seja ideal para manter a homeostasia. Agora, se o transporte é responsável por manter esses desequilíbrios, surge uma pergunta inevitável, que é quem consegue atravessar a membrana e quem não consegue. E como a gente já viu na aula anterior, isso depende das propriedades da própria membrana, né? Principalmente aquela questão por exemplo, no interior da membrana ter uma área apolar, enquanto na parte mais externa dela possui aquela cabeça polar. Enfim, isso tudo vai interferir. E outra coisa que é importante a gente relembrar é que a membrana ela é seletiva, ou seja, ela não deixa passar tudo. Ela deixa substâncias específicas passarem.
E existem algumas características das substâncias que facilitam com que ela que ela passe pela membrana, enquanto tem algumas outras características que dificultam. Então a gente vai fazer uma tabelinha aqui para deixar isso mais fácil de visualizar. Dificultam. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente que vai facilitar o transporte ou dificultar é o tamanho da molécula. Molécula menor, molécula menor tem mais facilidade de passar. Por quê? Pensa comigo, é mais fácil, sei lá, mover uma pedra que pesa 300 quilos, ou seja, uma pedra gigante de 300 quilos, enorme, ou é mais fácil mover uma bola que pesa apenas, sei lá, 2 quilos, entende? Então, quanto menor a substância, mais fácil é dela ser transportada pela membrana. E o contrário acontece, né? Então, molécula maior tem mais dificuldade de passar pela membrana. Outra coisa que influencia bastante no transporte pela membrana é a polaridade. Substâncias que não são. Polaridade não. É a carga dessas substâncias. Substâncias não carregadas, ou seja, que não são ânions nem cátions, elas possuem mais facilidade de passar. Enquanto as substâncias que são polares, ou seja, são carregadas, polares não, desculpa. Substâncias que são carregadas, elas têm mais dificuldade de passar. Principalmente porque eu lembro vocês aqui que no meio da membrana a gente tem aquela região no interior que é uma região apolar. E quando substâncias carregadas, ou seja, íons, né, cátions e ânions, chegam aqui nessa região apolar, elas ficam meio deslocadas, elas não conseguem, elas ficam meio que instáveis, digamos assim. Então isso acaba dificultando a passagem pela membrana. Outra coisa que influencia bastante é a questão da lipossolubilidade. Substâncias lipossolúveis são substâncias que são apolares. Então, quanto mais lipossolúvel, ou seja, quanto mais apolar for a substância, mais ela consegue passar, até mesmo por conta da questão de, no meio da membrana plasmática, ser apolar. Certo? Só que é importante ressaltar para vocês o seguinte, que não é porque, por exemplo, a substância ela é grande, ela é pesada, ela é carregada ou ela não é lipossolúvel que ela não vai conseguir passar pela membrana. Só que, nesse caso, por elas terem uma certa dificuldade de passar pela membrana, elas vão precisar de ajuda de proteínas, que são proteínas carreadoras, né? Que são proteínas que vão criar um caminho específico para aquilo que não consegue atravessar sozinho pela membrana. E é assim que você tem que pensar na hora da prova para não ter que decorar. Você vai analisar o tamanho, a carga e a solubilidade. Você analisando essas três coisas, você vai conseguir identificar na maior parte das substâncias se elas vão ter uma maior facilidade de passar pela membrana ou se elas vão ter uma certa dificuldade de passar. E também vai acabar ajudando no raciocínio para entender se vai precisar, às vezes, de uma proteína para ajudar a ser transportada ou algo do tipo. Então agora a gente já sabe quem consegue atravessar a membrana. Mas saber quem pode passar não explica por que as substâncias conseguem se mover, né? Por que elas se movem. Então, para entender isso, a gente precisa falar do motor que realmente gera o transporte. E esse motor são os gradientes. A gente tem basicamente três gradientes. A gente tem o gradiente químico, que é o principal. O gradiente químico nada mais é do que o gradiente de concentração. Concentração. E quando a gente está falando de concentração, a gente está falando de uma determinada quantidade de soluto em um determinado volume. Então, pensa o seguinte, vamos criar dois compartimentos aqui, ó. A gente tem, novamente, o líquido e aqui a gente tem o leque. No gradiente de concentração, a gente tem o seguinte, por exemplo, uma determinada molécula, a gente tem ela presente muito maior
no líquido, enquanto ela está presente em menor quantidade no leque. Então, a gente percebe que o gradiente de concentração é essa diferença na concentração de uma determinada substância entre o líquido e o leque. Ou seja, é a diferença de concentração entre dois compartimentos. Então, essa aqui é bem facinho de entender. A gente, além do gradiente químico, a gente tem o gradiente elétrico. O gradiente elétrico, como o nome já diz, eu vou repetir o desenho aqui, a gente tem o líquido e o leque. O gradiente elétrico, ele não está tão preocupado quanto a concentração de uma determinada substância, mas quanto a, como eu posso dizer, quanto a carga, né? Quanto a diferença de carga entre dois compartimentos. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um lado aqui, ó, que possui muito mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, a gente percebe que nesse daqui, por exemplo, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas positivas, enquanto a gente só tem 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Isso faz com que esse lado aqui fique mais positivo. Ele tenha uma carga líquida, né, positiva. Ela tem 2 cargas a mais positivas. Enquanto no leque, por exemplo, aqui a gente pode colocar que tem o contrário. A gente tem 6 cargas negativas, enquanto a gente tem 4 cargas positivas. Então, concorda comigo que esse lado aqui ficou positivo, enquanto esse lado aqui ficou negativo? Isso faz com que haja um gradiente elétrico, ou seja, tem uma diferença quanto às cargas. Enquanto a gente tem um lado mais positivo, a gente tem outro lado que é negativo. Enquanto o último gradiente que a gente tem é o gradiente eletroquímico. O gradiente eletroquímico, ele é basicamente a mistura dos dois gradientes, né? Ele, como eu posso dizer, só que é importante ressaltar que muitas vezes a concentração e a carga elas atuam juntas. Isso é o que a gente chama de gradiente eletroquímico. Então deixa eu anotar aqui, ó. Gradiente eletroquímico. Então, para ficar fácil de visualizar, novamente eu vou recorrer ao esqueminha aqui, mostrando dois compartimentos. Então, a gente tem o líquido e o leque. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que, primeiramente, o líquido ele é mais negativo do que o leque. Ou seja, o líquido ele possui mais cargas negativas do que positivas, enquanto o leque possui mais cargas positivas do que negativas. E aí, digamos que a gente tem um íon, por exemplo, o Na+. O Na+, ele é naturalmente mais concentrado no leque. Então, a gente tem muito Na+, aqui no leque. Então, deixa eu fazer alguns aqui. Na+, Na+. Então, a gente tem uma alta concentração de Na+, aqui no leque. Enquanto no líquido, a gente tem poucos Na+, a gente só tem 2 aqui no caso. Então, a gente vai perceber o seguinte, que a gente vai ter tanto gradiente de concentração quanto gradiente elétrico, favorecendo que esse Na+ entre para o líquido. Por quê? Primeiro, o gradiente químico, né, que seria o de concentração. A gente tem muito maior concentração de sódio no leque do que no líquido. E o gradiente elétrico, que é porque a gente tem um lado mais positivo do que o outro. Então, as cargas que são positivas, elas vão tender a ir para onde? Para o lado mais negativo. Então, aqui é um exemplo que fica bem claro de visualizar o gradiente eletroquímico na prática, né? Que é a junção, basicamente, do gradiente elétrico para o gradiente químico. Então, para prever o movimento de um íon, você vai precisar considerar a concentração mais a carga dele. E isso explica porque que alguns íons entram mesmo contra o gradiente de concentração. A força elétrica pode ajudar nesse caso ou atrapalhar também. Tudo isso que a gente viu mostra pra gente que o corpo raramente está em equilíbrio estático.
ele vive no que a gente chama de estados estacionários dinâmicos. E a gente tem basicamente três estados. O primeiro desses estados é o estado de equilíbrio osmótico. No equilíbrio osmótico, a gente precisa introduzir a osmose, mas a gente vai ter uma aula específica para ela e tudo mais, só que como entra aqui nesse assunto, eu já vou dar um spoiler. Na osmose, a gente tem a água se locomovendo de onde está mais diluído, ou seja, de um compartimento que está menos concentrado ou mais diluído, para aquele compartimento que está mais concentrado. Então vamos fazer um esqueminha visual aqui para ficar fácil de visualizar. Novamente, vou usar o leak e o leque dividido por uma membrana semipermeável. Então, digamos que aqui no leak a gente tenha diversos solutos, tem Na+, tem potássio, tem, sei lá, magnésio, enfim, tem diversos solutos. E a soma desses solutos vai gerar uma concentração de, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui, 10 solutos. Claro, isso aqui é um número hipotético só para ficar mais fácil de visualizar. Enquanto no leque, a soma dos solutos digamos que vai dar uma concentração de 30 solutos. E aí o que vai acontecer? A água ela vai tentar sair de onde está mais diluído ou menos concentrado, né, que aqui no caso é do leak, e ela vai em direção ao leque para tentar diluir, né, esses solutos. E aí o que vai acontecer? A concentração que antes no leak era 10 vai tender a, por exemplo, ir para 15, e a que antes no leque era 30 vai tender a ir para 15 também. Então a gente viu que atingiu um equilíbrio osmótico, ou seja, a concentração, isso aqui é levando em conta todas as substâncias, vai ficar igual, ou seja, 15 15. Então o equilíbrio osmótico é basicamente isso. Só que uma coisa que a gente precisa entender também é que quando o corpo atinge esse equilíbrio osmótico, a água ela não para de se mover. Só que a água, né, que vai sair do líquido para o leque, vai ser a mesma quantidade de água que vai sair do leque para o líquido. Então não vai ter uma alteração significativa no volume nem do leque, nem do líquido. E esse é o primeiro estado, né, o do equilíbrio osmótico. O segundo estado é o de desequilíbrio químico. Então deixa eu anotar aqui. Como o nome já sugere, está se referindo à diferença de concentração de determinados íons e moléculas em cada um dos compartimentos. Então, deixa eu anotar aqui. Desequilíbrio químico. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o seguinte. Novamente, a gente tem o leak e o leque. Existem algumas substâncias, basicamente o que a gente já viu diversas vezes nessa playlist, que estão mais concentradas no leak do que no leque. Então, por exemplo, a gente tem muito mais potássio no leak do que a gente tem de potássio no leque. Então, esse que é o desequilíbrio químico. Só que aqui entra uma parte que é muito importante a gente entender, que acontece um desequilíbrio químico de substâncias específicas. Porque, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem 3 potássios no leak e 1 potássio no leque. Então, a gente tem um desequilíbrio de concentração. Só que se a gente for olhar, levar em conta todos os solutos, não vai ter uma diferença significativa de concentração. Então, por exemplo, digamos que no leque a gente tenha, né, porque realmente tem, maior concentração de sódio do que no leak. Então, a gente percebe que tem um desequilíbrio químico na concentração de sódio, né, porque, por exemplo, aqui no leque a gente tem 4 sódios, enquanto aqui no leak a gente tem 1. Só que se a gente for olhar a soma de todos os solutos, ou seja, tanto do potássio quanto do sódio, a gente vai ver que vai dar na mesma. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 solutos, enquanto aqui a gente tem 4 solutos também. Então, a gente percebe que dá a mesma concentração. Só que se a gente for olhar para cada substância específica, a gente vai ver que vai ter esse desequilíbrio químico. Então, por exemplo, no leak, a gente tem 3 potássios, enquanto no leque a gente tem 1 potássio. Então, isso aqui é muito importante não confundir. E por último, nós temos o desequilíbrio elétrico. O desequilíbrio elétrico, ele basicamente acontece o seguinte: mesmo que o total de partículas seja parecido entre os dois compartimentos, pode ser que haja uma distribuição de cargas que não é igual. Então, um lado da membrana pode ter mais cargas positivas e outro mais cargas negativas. É basicamente o que a gente já viu em outras aulas na questão do gradiente. Então, essa diferença ela cria o que a gente chama de potencial de membrana, que é basicamente uma diferença, né, de cargas
entre dois lados da membrana e é usado em diversas funções vitais, né, como por exemplo a condução de sinais elétricos, né, pelo sistema nervoso. Então a gente teria basicamente o seguinte, só recapitulando. Pensa que a gente tem Na+ aqui, ó, é sódio aqui, e do outro lado a gente tem Cl-, Cl-. Se a gente for olhar aqui, nesse caso, a concentração nesses dois compartimentos vai ser a mesma. Só que vai ter um gradiente elétrico, ou seja, uma diferença de potencial. Por quê? Esse lado aqui tem muito mais cargas positivas, então vai ser um lado mais positivo. Enquanto no outro lado vai ter muito mais cargas negativas, então vai ser um lado mais negativo. E é isso que é o desequilíbrio elétrico. Agora que a gente já entendeu os fundamentos do transporte pela membrana, é importante que eu introduza para vocês os dois tipos principais de transporte existente. O primeiro é o transporte passivo e o segundo é o transporte ativo. Então, falando brevemente sobre eles, basicamente o que diferencia um do outro é o sentido do movimento da partícula em relação ao gradiente. Então, eu vou mostrar de uma maneira que fique mais fácil. No transporte passivo, a gente vai ter a substância se movendo a favor do gradiente. A favor do gradiente. Ou seja, as partículas elas vão de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E esse é o sentido natural do movimento, ou seja, ele simplesmente acontece, que é uma tendência, né, da natureza de onde está mais concentrado, né, onde digamos que está mais apertadinho assim de moléculas, de partículas, para aquele lugar que tem mais espaço, que está menos concentrado. Já o transporte ativo, ele acontece basicamente o contrário. Ele vai contra o gradiente, ou seja, ele vai contra o sentido natural do movimento. Se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um lado que é mais concentrado em uma determinada substância do que o outro. O transporte ativo vai fazer com que as substâncias elas se movam para o sentido de onde está mais concentrado. E é justamente isso, né, por meio do transporte ativo, que a gente tem, por exemplo, que no líquido a gente tem quantidades de potássio muito maior do que no leque. Então é o transporte ativo que garante isso. Então, recapitulando, o transporte passivo ele segue o gradiente, enquanto o transporte ativo ele cria e mantém uma diferença de concentração. Então, agora, para finalizar o raciocínio, vamos resolver um flashcard rápido aqui. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler a pergunta, você pausa o vídeo, deixa a resposta no comentário e depois você vê se você acertou. Então, a pergunta é: o que é gradiente eletroquímico? A resposta é: o gradiente eletroquímico é a combinação do gradiente de concentração com a diferença de cargas que junto determinam a direção e a força do movimento de um íon. E se você tiver interesse em mais flashcards como esse, eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição para vocês acessarem um PDF que tem diversos flashcards, né, dos assuntos que a gente está tratando nesse módulo. Então é só acessar o primeiro link aqui. Agora, para fechar o assunto de vez, vamos fazer uma recapitulação dos principais pontos da aula, que vai ser o que a gente vai precisar principalmente para as provas. Então, primeiramente, o transporte ele não serve para equilibrar tudo. Ele existe para controlar o desequilíbrio e garantir que esse desequilíbrio ocorra na medida certa, né? Que às vezes não fica um desequilíbrio tão exagerado, por exemplo. Outra coisa, quem que é o motor do transporte pela membrana? É principalmente os gradientes, né? Que são dois. São o gradiente de concentração e o gradiente elétrico. Também existe um terceiro, que seria basicamente uma mistura desses dois gradientes, que seria o gradiente eletroquímico. E por último, a gente tem que alguns fatores influenciam na facilidade que uma determinada substância vai conseguir atravessar a membrana. Então, por exemplo, se é uma molécula maior, se é uma molécula menor, se ela é lipossolúvel, se ela tem carga, tudo isso vai influenciar na facilidade que determinada substância ou molécula vai conseguir passar pela membrana. Se essa aula deixou a lógica do transporte mais clara, deixa o like, se inscreve para seguir e conseguir acompanhar a sequência, né, dessa playlist de fisiologia que eu estou gravando do zero até um nível mais avançado. Então, nas próximas aulas, a gente vai destrinchar cada tipo de transporte. Na próxima, especificamente, nós vamos falar sobre difusão, né, os dois tipos, a simples e a facilitada. E sempre focando na lógica, né, para não ter necessidade de ter que ficar decorando. E se vocês quiserem revisar a membrana plasmática antes,
Eu vou deixar o card da videoaula aqui em cima para vocês acessarem. Então, até a próxima!